Você já abriu o Instagram sem motivo nenhum? Não para ver nada específico, não para falar com alguém, só abriu, por reflexo. Como se os dedos soubessem o caminho antes da sua mente decidir ir. E em menos de um minuto, você já viu a vida de 10 pessoas diferentes. Uma viajando, outra comemorando promoção, outra com um corpo que você não tem, outra anunciando algo que você ainda sonha em ter. E você fecha o aplicativo, mas o sentimento fica. Não é raiva, não é inveja declarada. É algo mais sutil, uma espécie de peso silencioso que pousa no seu peito e sussurra. Por que a vida deles parece tão mais fácil do que a minha? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que acontece dentro do seu cérebro quando você consome a vida dos outros em doses diárias. Por que isso está te adoecendo de um jeito que você provavelmente ainda não percebeu completamente? Pensa numa peça de teatro. Você está na plateia, vê os atores sob as luzes, com figurino perfeito, falas ensaiadas, sorrindo no momento certo. Parece real, parece espontâneo, parece a vida deles. Mas existe um lado que você nunca vê: os bastidores, o ator que brigou com alguém antes de entrar em cena, o nervosismo antes de abrir o pano, a maquiagem cobrindo o que precisa ser coberto, a exaustão depois que as luzes se apagam. As redes sociais são exatamente isso, um palco. Cada post é uma cena ensaiada, não necessariamente de forma consciente. A maioria das pessoas não acorda pensando, vou enganar todo mundo hoje. Mas existe uma seleção natural do que vai e do que fica. Ninguém posta a discussão que teve com a família. Ninguém posta a conta que não conseguiu pagar. Ninguém posta o choro de madrugada, a insegurança antes da entrevista, o relacionamento que está mal, mas ainda não acabou. Você vê o palco, nunca os bastidores. E o seu cérebro, que foi construído ao longo de milhares de anos para interpretar sinais sociais como verdade, recebe tudo aquilo como realidade. Processa aquelas imagens como se fossem a vida completa daquela pessoa. E aí a comparação começa. E ela nunca é justa, porque você está comparando seus bastidores com o palco de todo mundo. Agora vamos entrar num território que a maioria dos aplicativos não quer que você saiba. O seu cérebro tem um sistema de recompensa. Quando você faz algo que ele considera bom, comer, se conectar com alguém, conquistar algo, ele libera um neurotransmissor chamado dopamina. É a sensação de prazer, de satisfação, de isso foi bom. Esse sistema foi construído para te manter vivo e motivado, mas ele tem uma fraqueza. Ele não diferencia muito bem o real do simulado, e as redes sociais descobriram isso. Cada notificação é um pequeno disparo de dopamina, cada curtida, cada comentário, cada vez que alguém viu seu story. Seu cérebro interpreta isso como aprovação social, que, evolutivamente falando, era essencial para a sobrevivência. Ser aceito pelo grupo significava proteção. Ser rejeitado significava perigo. Só que agora, esse sistema está sendo ativado centenas de vezes por dia, por estranhos na internet, por números numa tela. E quando você não recebe essa validação, quando o post não performou bem, quando ninguém respondeu, quando você abriu o aplicativo e só viu a vida dos outros indo bem enquanto a sua parece parada, o seu cérebro sente isso como uma ameaça. Não de forma consciente, mas lá no fundo, algo registra. Eles estão avançando. Eu estou ficando para trás. Isso dói de verdade. Não é frescura, é neurologia. Aqui está um número que vai mudar a forma como você enxerga o que sente. Ao longo de toda a história da humanidade, um ser humano comum convivia com, no máximo, algumas dezenas de pessoas. Sua aldeia, sua família, seus vizinhos. Esse era o seu mundo social. E dentro desse mundo, claro que existia comparação, mas ela tinha escala humana. Hoje, em um único dia, você pode ver a vida de 500, 1000, 2000 pessoas. Pessoas bem-sucedidas, pessoas bonitas, pessoas que parecem ter resolvido exatamente os problemas que você ainda está tentando resolver. Seu cérebro não foi feito para isso. Ele não tem capacidade de processar essa quantidade de comparação social sem sofrer. É como pedir para alguém carregar o peso de 1000 pessoas ao mesmo tempo. Em algum momento,
os joelhos dobram. E o mais cruel é que o algoritmo não te mostra a média, ele te mostra os extremos, as viagens mais bonitas, os corpos mais trabalhados, as conquistas mais impressionantes, porque conteúdo extraordinário gera mais engajamento, e mais engajamento gera mais dinheiro. Você não está vendo uma amostra real da humanidade, você está vendo uma curadoria dos melhores momentos das pessoas mais engajadas, e comparando isso com a sua terça-feira comum. Essa comparação nunca vai ser justa, e continuar fazendo ela sem consciência vai continuar te custando algo que você não pode recuperar facilmente: a sua paz. Eu não vou te dizer para deletar tudo e sumir das redes. Isso seria fácil de falar e difícil de aplicar, e provavelmente não é nem necessário. O que faz diferença é consciência. Quando você abre o aplicativo e começa a sentir aquele peso, aquela comparação silenciosa, reconhece o que está acontecendo. Não deixa o sentimento te engolir sem nome. Dá nome para ele. Estou comparando meus bastidores com o palco de alguém. Isso não resolve na hora, mas muda a relação com o sentimento. Você para de achar que o problema é você e começa a ver o sistema pelo que ele é. Cuide também do que você consome, não de forma radical, mas se uma conta específica sempre te deixa pior depois de ver, menos energia, mais insegurança, mais comparação, isso é informação. O seu bem-estar importa mais do que o engajamento de alguém. E lembra disso, a pessoa cujo post te fez sentir pequeno provavelmente tem os mesmos medos que você, a mesma insegurança, as mesmas noites difíceis. Ela só não postou isso. A comparação não vai desaparecer completamente. Ela é humana, mas existe uma diferença enorme entre comparar para se inspirar e comparar para se destruir. Um te move, o outro te paralisa. E você, que está aqui, que ouviu tudo isso, que reconheceu alguma coisa dentro de si mesmo enquanto esse vídeo passava, você merece parar de se destruir com imagens que não contam a história completa de ninguém. A sua vida não cabe num post. A sua luta não aparece no feed. E a sua história ainda está sendo escrita, em tempo real, nos bastidores, longe das luzes do palco. E isso é mais real do que qualquer coisa que você vai ver hoje na sua tela. Obrigado por ficar até o fim. Isso significa que você é o tipo de pessoa que para, que pensa, que sente. O canal existe para essas pessoas. Se inscreve, ativa o sininho e nos vemos no próximo.